Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no segundo dia, na última programação do segundo dia da Work Week, nessa quinta edição, trazendo mais conteúdo para vocês da forma online, digital. E hoje nós temos essa programação especial para falar um pouco com vocês sobre o formato de trabalho Human to Human. Talvez vocês já tiveram contato com essa nova sigla, né? H2H. Nós já vemos assim no mercado muito B2B e B2C, tantas siglas, e hoje a gente vai falar sobre Human to Human. E para falar com a gente, nós convidamos o Fernando, que faz parte da liderança do time lá da Aurum Softwares, e uma empresa que tem uma sede em Florianópolis, então pertinho da gente. E vai ser muito legal ouvir do Fernando um pouco mais sobre esse formato, como ele se encaixa na realidade da Auro, como que eles têm trabalhado nisso, as percepções, curiosidades. Nós queremos saber muitas coisas e vocês fiquem livres para comentar, para perguntar. Todos os comentários são muito bem-vindos, vão acrescentar. E o Fernando já vai começar a falar, se apresentar um pouco melhor e que vocês aproveitem muito essa programação feita especialmente para vocês. É isso, gente. Aproveitem. E, Fernando, muito obrigada por ter aceitado o convite. Desde já nos agradecemos e com você a palavra. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou o Fernando Liberato, atualmente Head de Vendas na Aurum. Para que me conheçam um pouco, meu background ele é técnico, eu pivotei a minha carreira faz mais de 10 anos aí para uma área de negócios e tenho uma experiência aí de bastante tempo liderando times, hoje time de vendas, mas já tive experiência liderando tanto time técnico como times de outras áreas também. A Aurum é uma empresa que faz software para advogado, software jurídico. A Aurum completa nessa semana 27 anos de vida, então a gente fez um movimento já há bastante tempo de uma empresa tradicional que tinha uma cultura, na verdade não existia um código de cultura, e sim uma atuação como qualquer empresa tradicional, para uma startup. Depois a gente juntou essas duas coisas, né? Então por um tempo as duas coisas conviveram, uma empresa tradicional e uma startup, dentro de um mesmo grupo societário, até que essas coisas se juntaram e formaram hoje o que é a nossa cultura, que tem a gente se considera uma startup ainda, na forma como a gente lida com o mercado, mas na verdade a Aura é uma empresa consolidada e hoje faz parte de um grupo canadense, faz parte da Vela Software, né, e que a Vela, a proprietária, é um grupo canadense, a Constellation. Bom, quando me convidaram para falar um pouco sobre a forma de trabalho de humano para humano, falar sobre empatia, sobre como é que a gente lida com o cliente em relação a isso, eu perguntei se eu deveria preparar um material formal no sentido de ter uma apresentação, no sentido de trazer aqui slides e contassem um pouco disso, ou se eu poderia tocar isso dessa forma como eu estou fazendo aqui. E me deixaram livre para escolher, e a escolha que eu tive foi de falar com vocês olhando para vocês. Obviamente eu ficaria muito mais confortável se eu de fato estivesse olhando para uma plateia aqui cheia de pessoas. Não é tão fácil falar olhando, no meu caso, para um computador e não para as pessoas. Eu prefiro muito mais quando eu tenho um público presente e eu consigo olhar no olho de cada um de vocês. Mas, enfim, nesse momento tão difícil que todo mundo tem passado, é uma forma que a gente encontrou e eu venho dividindo conteúdo ao longo desse ano através da internet também, tá? Sintam-se livres para mandar perguntas, para a gente interagir, conversar. Novamente, sempre falar e receber respostas do público é bem mais confortável do que ficar falando praticamente sozinho, né, nesse formato aqui. Então, estou super aberto para receber o que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, críticas, elogios, fiquem à vontade. Quando a gente vai falar sobre empatia com o cliente ou qualquer forma de empatia,
A primeira coisa é que não dá para selecionar, né? Quando a gente quer tratar isso de uma forma dentro de uma empresa, não dá para eu dizer que eu gostaria que vocês tratassem da forma mais humana possível o nosso cliente, mas aqui a gente não te trata da forma mais humana possível. Então, não dá para eu escolher. Eu quero que você seja humano com uma pessoa e eu não vou ser humano com você, ou você vai ser com um cliente, mas com um candidato a uma vaga você não vai ser, com um liderado seu você não vai ser, com um fornecedor você não vai ser humano. Isso não dá, né? Qualquer coisa que você tente forçar simplesmente porque você quer que a pessoa atue daquele jeito com um cliente, mas não é uma verdade para você, não faz parte da sua cultura, eu sinceramente não acredito que se torne uma verdade. Então, mais do que ser customer-centric, que é a palavra bonita para dizer, olha, eu sou centrado no meu cliente, eu prefiro dizer que eu sou people-centric, eu sou centrado nas pessoas. E só dizer isso, eu também sempre trago um pouco nas minhas falas isso, só dizer que eu sou centrado, ou só escrever na parede que, olha, aqui nós somos centrados no cliente, aqui a pessoa mais importante é o cliente, eu não acho que é o suficiente. Isso tem que ser uma verdade. Então, se eu fosse dar um passo atrás e falar numa construção de código de cultura, isso é muito mais sobre o que você é de verdade do que sobre o que você quer passar que você é. Então, muito mais vale a forma como você se comporta perante as demais pessoas do que o que está escrito numa parede. Esse processo de mudança ele não é tão simples assim. A criação de um código de cultura, a humanização da empresa como um todo, seja na forma de lidar com os seus colaboradores, ou na forma de aparecer para o mercado, na forma de falar com o mercado, ela vai muito além do que simplesmente a gente falar e dizer, olha, agora eu sou centrado no cliente. Então, quando eu trago isso numa perspectiva de pessoas, eu vou precisar investir em uma série de coisas. Eu vou precisar ter uma série de cerimônias, eu vou precisar criar uma série de formas de engajamento das pessoas aqui dentro para dizer que, de fato, nós falamos de humanos para humanos. Para mim, isso é inquestionável. Para mim, isso não eu vindo de uma área técnica, é como dizer que é 0 ou 1. Eu não tenho como ficar no meio do caminho. Ou eu sou sincero com as pessoas, ou eu acredito nas pessoas, ou eu dou autonomia para as pessoas, ou eu trato elas da mesma forma, ou isso não existe. Mas isso não é para todo mundo uma verdade absoluta. Então, o que eu trago hoje aqui como o primeiro grande desafio para você colocar em prática um modelo de trabalho de humano para humano é que você reveja a forma, os processos, a forma de comunicação, a forma de recepcionar as pessoas, para então começar a colocar em prática o que a gente pode chamar de um formato mais humano de trabalho. Então, se eu for pensar em relação aos meus clientes, como é que essas pessoas chegam até a Aurum? Como é que elas enxergam a Aurum? Como é que é a nossa comunicação? Se eu quero falar de uma forma mais humana possível, por mais que o meu público seja um público super tradicional, e o meu público eu estou falando com advogados, e que tem um formalismo absurdo ali na comunicação deles, mas se eu quero trazer isso para algo mais humano, será que eu deveria continuar chamando ele de prezado doutor? Venham por meio deste falar com você sobre isso, aquilo ou aquilo outro? Ou será que eu poderia falar, olá, fulano, olá, Rafaela, olá, Fernando, tudo bem? Eu sou o Fernando e gostaria de conversar com você a respeito disso, daquilo e daquilo outro. Então, você fazer uma mudança na sua forma de comunicação é um primeiro passo para você se aproximar dos outros. Assim como, se eu for fazer uma analogia e pensar no nosso ambiente de trabalho, se eu tenho um ambiente open space, se eu tenho uma porta de uma sala sempre aberta, se eu estou disponível no meu telefone, no meu WhatsApp, num comunicador interno, ou qualquer coisa que seja, é uma forma de me aproximar das pessoas. Se eu mantenho uma sala fechada, eu não estou disposto a conversar. Se eu mantenho um e-mail escondido e ninguém tem acesso a falar comigo, eu não estou disposto a conversar. Se o cliente obrigatoriamente nunca pode conversar com a diretoria, com o diretor de vendas, diretor de produto, ou qualquer coisa que seja, como é que eu vou dizer que eu sou
estou aberto à conversa, que eu tenho um formato humano aqui, né? E, de repente eu não me julgo humano, me julgo algo maior do que aquelas pessoas que estão ali. O porquê que um colaborador novo não pode interagir comigo? Ele precisa ter um determinado cargo para falar comigo? Esse cliente precisa pagar um determinado valor para falar comigo? Não, a gente tem que quebrar, a gente tem que fazer uma mudança total de mindset e entender que sim, a gente pode ter momentos, formas, protocolos de comunicação, mas se em algum momento alguém quer conversar com alguém, essa conversa tem que ser estabelecida. Então, voltando para a forma de comunicação, se eu quero ter empatia com alguém, não chamar esse alguém pelo nome numa comunicação, eu já estou quebrando qualquer forma de empatia, né? Se eu prefiro dizer olá, doutor, do que falar olá, Fernando, eu já estou me colocando muito distante daquela pessoa. Se eu quero me comunicar com alguém, eu não me dou o trabalho de pesquisar e personalizar isso, ou seja, entender quem é essa pessoa, o que ela faz, o que ela procura, por que ela veio até o Fernando, por que ela veio até a Auro, eu estou me distanciando dela. Então, quando a gente fala da forma mais humana possível, eu estou falando basicamente sobre empatia. E a próxima palavra colada em empatia, não existe empatia sem personalização. Então, se você quer trabalhar nesse formato, esqueça aqueles e-mails que você vai mandar 1 para 1 milhão de pessoas, onde eles estão sem contextos, sem contexto algum, onde você está falando para um público e aquela mensagem não faz sentido para 90% do público que você está falando e faz sentido para 10% daquelas pessoas. Então, quando a gente vai desenhar e quando a gente vai começar uma estratégia de negócios voltada para isso, eu tenho que pensar em como é que essa pessoa chega até a Auro. Então, eu vou desenhar basicamente uma jornada de compra, uma jornada do cliente, talvez, para ser mais abrangente. Então, desde o primeiro conteúdo que ele vai consumir, o que eu espero que ele extraia desse conteúdo? Qual é a sensação que eu espero que ele tenha? Como que eu espero que ele se sinta com aquilo? Eu espero que ele se sinta angustiado, eu espero que ele se sinta empolgado, eu espero que ele se sinta com medo. Qual é a sensação que ele vai ter? Emocional, social e qualquer coisa. Eu tenho que começar a entender que eu estou falando com um humano do outro lado. Então, independente do que ele vai ter depois, se ele vai usar minha plataforma, se ele vai comprar isso ou não, ou se eu estou falando com um colaborador que ele vai entrar na Auro e depois ele vai fazer parte do meu time ou não, eu quero saber como é que eu quero que ele se sinta aqui. Desde o primeiro momento em que ele colocou o pé na Auro, ou que ele teve contato com a marca Auro, ou que ele consumiu um primeiro conteúdo da Auro, como é que eu quero que ele se sinta? Então, por isso, uma comunicação ser assinada por uma pessoa, e hoje, num momento em que tudo é tão automatizado, e a gente fala de chatbot, a gente fala de comunicação automatizada, a gente fala de toda tecnologia possível, mas a gente esquece que do outro lado as pessoas, num determinado momento, podem não querer falar só com a tecnologia. Então a gente teve um grande movimento de, antes, tudo manual, as pessoas sempre atendendo, mas ainda com uma deficiência muito grande, com uma distância muito grande. Aí a gente passa para um momento em que a tecnologia entra no meio do caminho. Quando a tecnologia chega, tudo vira robotizado. E aí a gente agora está vivendo uma era diferente disso, onde as pessoas dão um passo para trás e falam, pelo amor de Deus, se eu tiver que falar com aquela secretária eletrônica lá, onde eu tenho que apertar 1 milhão de opções para chegar até onde eu quero, eu desligo. Eu sou uma dessas pessoas. Ou pior, aí as pessoas começam a implantar uma tecnologia e que ela ainda não está 100% preparada e você tem que falar. Só que aí você fala uma coisa e o atendimento eletrônico te responde outra. Aí você fala, eu quero uma coisa, e ele fala, não, então te transfere para outro lugar. Ah, não consegui te entender, e desliga a sua ligação. Então calma, gente. Entendo, a tecnologia ela pode ajudar e pode ajudar muito. Nós somos uma empresa de tecnologia. Jamais falaria que tecnologia não serve para isso. Mas a gente tem um meio do caminho, a gente tem que entender que as relações humanas têm muito mais valor do que a tecnologia. Que a tecnologia ela me facilita, a tecnologia ela me dá alcance, a tecnologia ela otimiza tempo, mas a tecnologia não substitui o humano. A tecnologia não é capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui. Então eu preferi, ao invés de usar slides onde eu mostrar as técnicas ali, em falar com vocês, em olhar para o olho de cada um de vocês e dizer, olha, vamos criar empatia um com o outro. Então vamos nos conhecer, vamos entender por que você está aí, por que você procurou, por que você está participando desse evento online, que tipo de
comportamento, que tipo de sensação eu quero que você tenha nesse primeiro momento. Então, eu não consigo estabelecer conexão com as pessoas se eu não tiver uma das primeiras coisas que a criação de empatia diz, que é uma curiosidade sincera em entender quem você é. Então, neste momento, a provocação que eu faço e a recomendação que eu faço para você que está tentando vender alguma coisa para alguém, entenda quem é o seu cliente. Crie empatia fazendo parte da vida dele, entendendo como é que é a rotina dele, o que ele busca, quais são as dores que ele tem. E aí, depois que você tiver tudo isso, pensa como é que você vai se posicionar para vender aquele produto. Ainda existe muito, quando a gente tira as relações humanas do meio do caminho, as pessoas criarem de um lado e do lado da empresa a forma como a gente acha que é a forma que a outra pessoa deseja receber alguma coisa e trata aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu imagino que um advogado vai lá, está procurando um software jurídico, aí ele vai acessar meu site, ele vai apertar um botão lá, e aí ele vai, no meu produto, entender que é aquilo que ele quer e vai comprar o produto. Pronto. É isso que eu imagino, e aí eu trato isso como uma verdade absoluta. Mas não é isso que acontece. Então, o que manifestou naquela pessoa o desejo dela procurar a Auron primeiro? E quando ela encontrou, qual foi a primeira sensação que ela teve? Quando ela abriu o produto e olhou para o produto e falou, nossa, e agora? O que eu faço? Eu imagino que ele deveria ter essa sensação. Tá, vamos entrevistar, conversa com ele. Oi, quando você olhou para essa tela, qual foi a sensação que você teve? E aí eu posso ir coletando e usando a tecnologia para ir coletando mais informações e tudo mais e evoluindo. Hoje, a gente tem lá uma central de sugestões. Todo cliente ele é ouvido, ele vai lá, diz qual é a sugestão dele, e para a gente entender que, para ele sugerir, não sou eu que julgo se aquela sugestão é a mais importante ou não. Todos os outros clientes vão lá e votam e dizem, olha, eu também estou sofrendo com isso. Legal, então se eu tenho uma sugestão que dos meus mais de 10 mil clientes ativos hoje, eu tenho lá uma boa parte dos clientes que estão sugerindo, que estão dizendo que ela é muito importante para eles, puxa, então parece que isso é mais importante. Então veja que eu estou tirando de todo o cenário o que a gente tinha no passado, onde eu, Fernando, aqui decidia, olha, isso é mais importante do que aquilo. Por quê? Porque eu acho que é. Sou eu que estou fazendo, vou decidir que isso é mais importante do que aquilo. Então essa é uma forma de você criar empatia com as pessoas, é dizer, olha, você pode ir ali sugerir, eu vou te escutar, e se isso for o que é mais relevante mesmo, eu vou fazer. Mas entenda, você, cliente, tem de repente uma outra pessoa sugerindo uma outra coisa, e que aquilo está sendo mais importante nesse momento do que o que você disse. Então vamos ter empatia por ele também, e vamos imaginar que essa é uma dor maior, e fazer ela primeiro e depois a gente faz outra. Então, nesse cenário, nessa construção toda, o que a gente faz são jornadas, é entender em que momento que essa pessoa está, qual foi o contato que ela teve comigo, que tipo de material que eu entreguei para ela, quais são os gatilhos que eu despertei nela, quais são as sensações que eu despertei nela e qual é o próximo passo que eu espero que aquilo aconteça. Tá? E esse é um trabalho contínuo, que isso nunca muda. Então a gente já lançou nosso produto há muito tempo, mas ainda assim, quando a gente vai lançar alguma coisa nova, a gente selecionou um grupo de pessoas que são as primeiras pessoas que têm contato com aquilo. E essas pessoas vão dizer qual é a sensação. Desculpa, bloqueei meu microfone sem querer. As pessoas vão nos responder se aquilo ficou bom ou se não ficou bom. E a gente vai fazer um trabalho contínuo de melhoria daquilo, entendendo se eu estou entregando o valor suficiente para aquela pessoa. Então, novamente, quando a gente vai construir um processo de falar de pessoa para pessoa, de humano para humano, de humanizar as coisas, passa pelo entendimento e por me colocar no lugar do outro. Então, se eu for sair um pouquinho de produto e ir para um atendimento técnico, para um atendimento de suporte, né? Eu sempre que fui conversar com alguém do atendimento técnico, eu disse para eles assim, olha, você acha que aquela pessoa está te ligando porque ela quer te ligar? Você acha que é legal, que ela acordou com a vontade assim? Hoje eu vou ligar para aquela pessoa. Hoje eu vou ligar para dizer que eu tive um problema e que eu quero que ela resolva o meu problema? Não, a pessoa não acordou com esse desejo. Essa não é uma vontade dela. Ela simplesmente foi tentar fazer o que ela iria fazer, ela teve um impedimento,
E aí falaram para que, olha, para resolver o seu impedimento, você tem que ligar ou você tem que entrar aqui nesse canal, nesse chat, e você tem que falar com essa pessoa. Ah, tá bom, vou seguir lá. Então entenda que ela não está ali, de repente, a pessoa mais feliz do mundo. E talvez eu também não preciso dizer, puxa, mas eu tô aqui feliz, pronto para atender ela. Tá bom, mas neste momento ela não tá. Então, de alguma forma, eu tentar me colocar no lugar dela, gerar um conforto e dizer, olha, eu sei que para você não é um prazer falar comigo, mas eu vou deixar essa experiência mais agradável possível. Então, tenha certeza, eu só vou desligar aqui, eu só vou terminar de falar com você quando eu tiver certeza que eu consegui deixar o seu dia melhor do que ele estava. Isso passa muito mais, às vezes, do que, de fato, resolver o problema da pessoa. Mas mostra que eu estou preocupado, mostra que eu fui humano com ela. E dizendo, olha, eu sei que para você não é uma conquista, não é algo prazeroso me procurar aqui nesse momento. Mas tenha certeza que eu vou fazer o possível e o impossível para mudar essa visão. Então, quando você vai se tornando humano, deixando as pessoas, sendo transparente, sincero, e colocando a pessoa para conversar com você da forma mais aberta possível, você ganha a confiança do outro lado. A mesma coisa quando hoje o meu time de vendas recebe lá alguém dizendo, olha, estou aqui, não estou conseguindo controlar o meu escritório, está tudo perdido e tudo mais, e aí eu estou te procurando. E aí, novamente, num primeiro momento, talvez, eu vou te encarar como um custo, isso não vai ser legal para mim. Tá, e o que eu vou falar para ele? Realmente vai ser um custo e vou tentar só extrair dele? Não, de repente eu vou dizer para ele, olha, eu acredito que você pode melhorar nisso, nisso, nisso e naquilo outro. Eu entendi qual é o seu cenário, eu entendi qual é o problema que você tem, e a notícia boa é que eu tenho uma solução para você. E aí, se você concordar que essa é a solução para o seu problema, a gente discute o que para mim é a última parte, a menos importante, que é o valor que isso vai custar. Porque, de novo, me colocando no seu lugar, eu também sei que essa dor que você tem, eu não vou resolver ela cobrando R$1 milhão. Eu vou resolver ela cobrando o preço justo. E é isso a postura que a gente traz aqui dentro. Hoje, quando a gente vai vender uma plataforma, eu vou cobrar por ela o valor que eu entendo que eu tenho que cobrar por ela. O valor que faz sentido baseado na dor que eu estou resolvendo. Então, isso também é um outro ponto. Algumas empresas, às vezes, quando vão lançar um produto, dizem, não, esse produto aqui ele tem que custar R$10 mil. Ah, mas por que ele tem que custar R$10 mil? Porque eu quero que ele custe R$10 mil. Ah, mas será que ele entrega valor correspondente a R$10 mil? Se você tivesse do outro lado, você pagaria R$10 mil nele? Se você pagasse R$10 mil nele, você pagaria porque você não tem opção? Ou você pagaria porque ele realmente agrega esse valor para você? E aí, quando você para pensar sobre isso, você começa a entender qual é a jornada daquela pessoa. E você começa a criar empatia. Você começa a ter um trabalho humano. A entender que se, tudo bem, num primeiro momento eu sou a única opção. Mas daqui a pouco aparece um outro igual. Um concorrente. E aí, deixei de ser a única opção. Vou perder tudo que eu tinha porque, num primeiro momento, eu quis extrair o máximo. Eu quis usar ali, eu vou colher tudo que eu posso de dinheiro e aí acabou. Para alguns negócios e para alguns mercados, isso até funciona. Mas para outros mercados mais competitivos, isso não funciona. Assim que aparecer alguém com uma proposta de valor um pouquinho melhor que a sua, a gente começa a perder mercado. Você começa a perder força. E aí você começa a ser visto como alguém que não te respeitou. Como alguém que te vendeu uma coisa por R$10 mil que podia ter vendido por R$50. Por quê? Porque apareceu uma outra pessoa vendendo isso por R$50. Então esse é um pouco de cuidado também e um pouco do que a gente diz ali de você ser transparente, sincero, jogar limpo com o seu mercado. Isso faz parte dessa relação de confiança que você vai criando. E quando a gente está falando de humano para humano, se eu falasse de uma outra palavra tão forte quanto empatia, é confiança. É credibilidade, é autoridade. Não há como tocar uma outra pessoa se você não conseguir gerar nela esse sentimento, se você não conseguir passar confiança. E uma relação de confiança hoje em dia, do mesmo jeito que ela é construída, ela pode ser quebrada no minuto seguinte.
Isso é muito forte. Então, por isso a minha provocação, novamente, em entender se realmente estou entregando o melhor para essa pessoa do outro lado. E se eu não tiver, de ter talvez ali a humildade de dizer, olha, eu não sou a solução para você. Ou se eu estou recrutando alguém, a Aurum não é o lugar para você. Infelizmente, o que você está procurando não é o que eu posso entregar. Você não vai ser feliz aqui. A gente acredita nessa linha. Você acabou de me contar que você acredita em outra linha. Então não adianta. E eu, particularmente, sou muito sincero, tanto com o cliente quanto com as pessoas que vêm trabalhar comigo. Olha, a aula, o que a gente vai te proporcionar é isso, isso e isso. O que a gente acredita é isso, isso e isso. Se você não acredita nisso, se você procura outra coisa, eu posso até te ajudar a encontrar uma outra oportunidade. Ou eu te recomendo que, inclusive, vá para um concorrente meu. Mas aqui a forma de trabalho é essa. A gente acredita nessas relações humanas. A gente acredita que a pessoa não precisa ter um título para ela ter voz ativa, que ela não precisa ter um título para ela dividir as ideias que ela tem. Então, se eu acredito nisso, nas pessoas que estão aqui dentro, por que eu não vou acreditar no meu cliente? Então, por que eu não vou deixar o meu cliente dar uma sugestão que ele acha que faz sentido? Por que eu vou colocar dificuldade nisso? Se a gente consegue trabalhar junto, se a gente consegue unir todas as pontas, a tendência é a gente conseguir ir muito mais longe. Se a gente consegue gerar engajamento dessas pessoas, a tendência é a gente ir muito mais longe. Seja um colaborador, seja um cliente. Então, se hoje a Aurum, a gente conseguiu atingir pelo 4º ano uma posição incrível, nós somos uma empresa Great Place to Work, e a cada ano a gente melhora a nossa posição no ranking, para mim isso está totalmente atrelado a essa mudança de mindset. Se você me perguntar se sempre foi assim, não foi sempre assim. A gente várias vezes tomou decisões erradas e foi por caminhos de deixando as coisas nos levar. Até que, quando a gente precisou juntar duas empresas, uma empresa tradicional com uma startup para fazer uma única empresa, a gente entendeu que a gente deveria dar atenção para tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente entendeu que a gente deveria pegar todas as pessoas, colocar na frente de tudo e dizer, aqui está o que a gente tem de mais importante. Então, a partir de agora, todo o nosso foco está em construir sobre essa perspectiva. Entendendo que eu vou olhar para essa pessoa, eu vou entender o que ela espera, qual é a sensação que ela vai ter, e aí eu vou traçar tudo. Então eu tenho a jornada dos áureos, que são as pessoas que aqui trabalham, estão baseadas nessa perspectiva. A jornada do cliente está baseada nessa perspectiva. O fim da jornada do cliente ali, na verdade, é eu garantir que eu estou entregando sucesso para ele. Então o que eu preciso fazer para te entregar sucesso? Vamos mapear isso, vamos entender. E aí, depois que a gente entende, vamos executar isso. E a todo momento vamos monitorar, e é um processo constante. Vamos melhorar essa entrega. Então, nosso processo de onboarding, de contratação de novas pessoas, ele está em constante evolução. A gente termina e pergunta para aquela pessoa, oi, qual foi a sua experiência? Você acha que pode ser melhor? Não pode? Um processo de implantação de um cliente, a gente termina e pergunta para ele, oi, como foi a sua experiência? Foi boa? Não foi? Depois, a gente mantém pesquisas. Hoje a gente usa NPS e eNPS no caso das pessoas que aqui trabalham. Então eu pergunto para aquela pessoa sempre que eu encerro um atendimento dele, oi, como é que foi o seu atendimento? Você gostou, não gostou? Você está satisfeito com o atendimento que você teve? Existe algo que eu posso melhorar? Assim como a gente pergunta para as pessoas, a gente tem um médio nível de satisfação e a partir do momento que a gente percebe que há alguma queda ou tendência à queda desse nível de satisfação, a gente liga as ações de engajamento. Ações de engajamento que podem ser com o cliente ou podem ser com os colaboradores que aqui estão. Quando a gente pensa nesse formato mais humano, o que a gente tem feito, não fez esse ano, infelizmente, pela situação que a gente passa, mas, por exemplo, no que é o dia do cliente. A gente traz o cliente para perto da gente. A gente traz o cliente, a gente trouxe no ano passado o cliente para uma roda de conversa com todos os auros. A gente apresentou para eles um pouco de quais eram as cerimônias, como é que a gente fazia as coisas, como que a gente tocava o dia a dia da empresa, e depois que a gente apresentou tudo isso, a gente colocou eles no meio da nossa sede, colocamos todos os auros ali em volta e trocamos uma ideia, batemos um papo mais ou menos como a gente está fazendo aqui,
sobre curiosidades de lado a lado. Então, primeiro o nosso cliente tirou todas as curiosidades que eles tinham sobre saber como é que as coisas funcionavam aqui dentro da Aurum, e depois nós, e aí todos os Auros, tiramos as nossas curiosidades e conhecemos mais de perto quem é o nosso cliente. Novamente, quando a gente fala de tecnologia, a tendência é haver um distanciamento gigantesco entre o cliente e as pessoas que aqui trabalham. Na Aurum, a gente busca o contrário disso. Aproximar a todo momento os Auros dos nossos clientes. Então, quando a gente tem um evento, que a gente esse ano também não fez, mas fez nos últimos 4 anos, que era o Aurum Summit, a nossa proposta era qual? Vamos levar só Auros para trabalhar, né? Só as pessoas que aqui trabalham. Então, todo o staff do evento era composto de Auros e Auras que poderiam passar adiante, poderiam atender o nosso público da forma como a gente acredita, honrando a nossa cultura. E mais do que isso, o que a gente ganha com tudo isso? A gente se aproxima das pessoas. A gente cria esse elo mais forte, a gente conhece mais elas e aí a gente consegue entregar mais valor para essas pessoas. Então, quanto mais eu conhecer quem está do outro lado, mais empatia eu consigo praticar, mais personalização eu consigo praticar. Eu consigo entender que aquela pessoa prefere ser chamada por um nome do que por outro nome. Eu consigo entender que aquela pessoa precisa de uma ajuda de um tipo ou de outro tipo. Preciso entender que para uma parcela dos meus clientes eu posso usar um treinamento genérico, para uma outra parcela eu preciso usar treinamentos específicos. Então eu vou combinar, uma parcela dos meus clientes prefere receber um material escrito, outra parcela prefere receber um material em vídeo, gravado e assim por diante. E veja, novamente eu volto a dizer que isso funciona para qualquer um. Estamos falando de pessoas. E aí talvez o grande segredo seja todo mundo entender isso, né? Que dá para colocar o cliente, o colaborador, o fornecedor, ou qualquer pessoa que eu me relacione sobre essa mesma perspectiva. Basicamente, a gente está falando sobre uma mudança de mindset, sobre quebrar um paradigma e estabelecer uma nova forma de se comunicar, de agir, de se comportar. E especialmente em acreditar que, mesmo dessa forma, você consegue encontrar resultados incríveis. Eu posso dizer, e eu estou desde já faz bastante tempo, desde quando a gente se agia como uma empresa tradicional ali, e por vezes, quando você age como empresa tradicional, você acaba tendo uma certa miopia sobre algumas coisas, porque para você os processos são muito fechados ali, e aí acaba que você tem uma criação com pouca colaboração. Então você passa a co-criar muito pouco, e sim agir muito mais por impulso, por coisas que você acredita e que nem sempre são verdades. Quando você muda e passa a ser centrado em pessoas, você passa a ter muito mais mecanismos ali dentro que você pode acionar para co-criar coisas. Seja por vezes com o seu próprio cliente ou internamente na empresa, o processo de criação ele é muito mais prazeroso até. E sem dúvida nenhuma você tem um engajamento muito maior das pessoas quando você muda essa perspectiva. Tanto das pessoas que trabalham na empresa, como do público em geral, das pessoas que vão contratar a sua solução e que vão se relacionar com você. Um pouco do que eu queria trazer, na verdade, era isso, colocar a forma como eu acredito, a forma como eu penso, a forma como a Aurum vem lidando com o mercado. A gente tem construído uma cultura muito forte, a gente tem hoje um nível de satisfação ali, o Net Promoter Score, que é o NPS, um dos mais altos do mercado. Se a gente comparar com empresas como Apple, a própria Nubank, a gente tem um NPS mais alto do que essas empresas, e isso para a gente é um orgulho gigantesco. A gente tem trabalhado incansavelmente para atingir isso. A mesma coisa quando a gente fala de um eNPS, quando a gente está medindo isso em relação aos nossos colaboradores, e inclusive para a gente o que mede mais isso essa conquista recorrente do selo de Great Place to Work, e essencialmente a posição no ranking melhorando,
E em momentos difíceis, a gente passa por momentos difíceis dentro da empresa, e cada vez, quanto mais difícil fica, a gente percebe que as pessoas mais engajam e mais entregam para a gente. Então, não há nada mais gratificante, seja para o mercado ou para as pessoas que aqui trabalham, esse retorno que a gente recebe. E aí aproveito esse espaço, inclusive, para agradecer a todas as pessoas que em algum momento se relacionam comigo ou com a Aurum. Realmente, para mim, é muito prazeroso receber isso e entender que o que a gente tem construído tem, de fato, mexido na vida das pessoas. Como um propósito pessoal, eu trago isso muito forte e repito isso para todo mundo que se relaciona comigo, que o meu propósito é transformar a vida das pessoas. E eu faço isso, ou pelo menos tento fazer isso, todos os dias eu acordo pensando e vou dormir pensando em como que eu vou fazer isso, seja com o meu time, com os outros times da Aurum, ou com os clientes, ou qualquer pessoa que eu vá me relacionar naquele dia. É isso, Rafa, não sei se você quer voltar para a gente terminar, trazer alguma coisa do público, fica à vontade aí, e já agradeço novamente esse espaço que você abriu aqui para eu compartilhar um pouco com vocês. Nossa, muito bom mesmo, Fernando. Muito obrigada por compartilhar tanto com a gente. Foi bem produtivo, assim. Acho que a gente conseguiu vários insights aqui mesmo no bate-papo. Algumas pessoas comentaram aqui, o Lohan comentou hoje que ele ficou quase 2 horas falando na secretária eletrônica do Correios, imagina, né? Algo que não tem criado uma comunicação humana, acho que está um pouco longe de ter. Então, a gente agradece por todas as empresas que têm se comprometido em ter esse relacionamento, essa comunicação, esse tratamento, né, com o seu público de um jeito do jeito que deve ser tratado, na verdade, né? Não que que não seja mais um diferencial, mas que seja algo normal, né, daqui para frente. E claro, algo que a gente estava pensando aqui é que muitas vezes essas mudanças, né, de comunicação com o cliente, de posicionamento no mercado, elas acontecem em algum momento, né? Tipo, um estralo que a empresa tem, algum olhar diferente que ela começa a construir. Acho que esse ano, 2020, com certeza foi um estralo para muitas empresas, na sua comunicação, nos seus produtos. Muitas empresas inovaram, muitas empresas começaram a se flexibilizar mais, né? E também alguns estralos que a gente pode ver no mercado com o mercado bancário, que você comentou mesmo sobre a Nubank, né? E agora há pouco sobre o NPS, e eu lembrei que realmente a Nubank foi um estralo para o mercado, para o ramo, né, dos bancos, assim, porque a gente estava acostumado a filas, burocracia, demoras e taxas, e aí ela veio para mudar esse cenário. E a Aurum também vem para mudar, assim, tem elevado, né, essa relação com a parte jurídica e transformado essa comunicação, assim como você comentou, só de mudar esse tratamento, olá, senhor doutor, né, e mudar para chamar pelo nome já é uma mudança grande. E assim, eu queria saber, uma curiosidade mesmo, se houve algum estralo, se houve algum momento que você identifica assim, tipo, não, nesse dia realmente a gente percebeu como um time que algo devia ser feito, alguma mudança devia ser implementada. Existe esse momento ou está mesmo no sangue da Aurum essa característica? A Aurum, apesar de no passado ser uma empresa tradicional, a gente sempre teve os sócios ali, desde os sócios fundadores, e depois eu fui sócio de 2005 até o ano passado. A gente sempre teve um lado humano muito forte. Então, essa é uma característica natural ali, tanto dos fundadores como dos demais sócios. Mas, sim, a gente teve um momento, e o momento foi justamente quando a gente tinha 2 empresas separadas. Então, como eu disse, uma empresa tradicional e uma spin-off que era uma startup nativamente, no conceito, claro, de uma startup, uma série de profissionais extremamente jovens em início de carreira, desenvolvendo um produto com tudo que há de mais legal,
com o conceito de startup desde forma de se vestir, até cerimônias ali mais descontraídas, cerveja, bate-papo informal e coisas do tipo. Quando a gente estava nesse cenário onde decidimos juntar essas duas coisas, não tinha como ser diferente ali. Ou a gente decidia se a gente continuaria tendo um posicionamento distante, por exemplo, dos clientes, ou a gente assumia essa cultura mais próxima do cliente. Porque se eu falaria como Aurum, não daria para as duas coisas conviverem em conjunto. Então, independente se eu tenho um público um pouco diferente, em um local eu tenho um advogado autônomo, pequeno, médio escritório, e no outro eu tinha lá grandes bancas, etc., mas não dava mais para, em determinado momento, eu aparecer de terno e gravata numa comunicação formal e numa outra eu aparecer aqui de camiseta. Então as coisas elas eram muito difíceis de conviver naquele momento. Então a gente precisou estabelecer, a gente fez um rebranding ali, a gente recriou toda a marca e aí a gente criou um código de cultura e aí a gente trabalhou arduamente para que isso fosse uma verdade em toda a comunicação, em todos os processos internos, em todos os times, e encontramos isso. Então sim, aconteceu um determinado momento em que a gente decidiu mudar. Agora, o que eu posso dizer é assim, toda vez que você sai de uma situação cômoda, você é obrigado a mudar novamente. Então, tudo bem, não precisava de tanto, né? A gente não precisava de uma pandemia, dava para sair de uma forma mais amigável ali, mas quando acontece uma pandemia, a gente provoca todo mundo a se reinventar. O Nubank se reinventou, não foi ao longo de uma pandemia, mas era um mercado extremamente chato ali, onde ninguém conseguia lidar mais com o banco, e ele mostrou que poderia. A Aurum também não foi ao longo de uma pandemia, a gente percebeu que o mercado precisava inovar, não dava mais, a gente não tinha mais como sobreviver com aquele mercado tão engessado, tão chato também, e que as pessoas precisavam entender que as coisas são diferentes. E aí a gente foi lá e puxou esse movimento dentro do mercado. Então eu acho que alguns momentos, talvez agora mais fortes como a pandemia, eles aceleram essa mudança de mindset das empresas. Elas percebem que, puxa, neste momento não dá, se eu ficar só fazendo mais do mesmo, se eu estou entregando um pouco ali, o cara estava pagando ali a minha conta porque ele nem percebia que estava pagando ali e tudo mais, já não vai adiantar mais. Então, nesse momento eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que criar uma nova forma de comunicar, um novo produto, eu vou ter que entregar mais valor para essas pessoas, porque no momento de crise ou no momento de pandemia, tudo que é supérfluo fica para trás ali, a pessoa vai trocar, vai falar que não precisa mais e vai mudar os hábitos dela. Sim, legal saber disso, e realmente acho que muitas empresas se identificam com essa realidade que a Aurum passou nesse momento. E eu pensei também, durante a sua fala, que muitas vezes essa mudança, esse tratamento mais pessoal e humano, às vezes é olhado de uma forma, assim, algumas empresas têm medo, acham que vai ser muito informal, que vai trazer muita confusão para os clientes, talvez, não sei. Mas o que é a chave, né, é pensar que essa comunicação, ela com certeza faz parte dos objetivos, né? Como você disse, se você quer que o seu cliente lembre de você porque você tem essa solução, que ele divulgue você porque você entregou um ótimo produto, essa comunicação ela é necessária e ela faz parte das metas, ela faz parte dos objetivos, como qualquer outra estratégia, né? Mas o diferente é que isso tem que ser uma coisa intrínseca e realmente aplicada diariamente, não só com os clientes, né? Mas com os membros também, assim como você comentou que é na aula, né? Sim, eu acho que nenhuma ação isolada ela tem o efeito que a gente espera. Então, assim, simplesmente agora, então, eu vou trocar só o olá, senhor, para outra coisa, vou tirar o prezado, vai resolver? Não vai resolver. Você tem que entender o porquê que a gente está fazendo isso. Eu estou criando uma estratégia diferente, eu estou mudando uma série de coisas. Assim como eu nunca acreditei que simplesmente ter cerveja na geladeira faria com que eu fosse um great place to work. Que simplesmente eu tenho uma piscina de bolinha e vai resolver todos os problemas da minha empresa e eu vou virar um unicórnio. Não adianta, não é por aí. Por algum momento e em determinada situação,
isso gera um boom, né? Porque nunca foi desse jeito. Então, quando você cria isso, virou algo muito legal. E depois isso vai voltando para uma perspectiva normal e você cai na pilha comum. Então, de novo, você precisa ter uma estratégia muito forte ali por trás e entender. Se, não, mas o meu cliente é muito tradicional, eu não posso mudar. Aí, ao mesmo tempo, você fala que, mas eu queria que o meu cliente ajudasse a fortalecer minha marca na internet. Puxa, eu mandando uma carta para ele como é que ele vai publicar isso em algum outro meio de comunicação e vai me fortalecer em marketing digital? Se eu não sou digital com ele, como é que eu quero que ele seja depois digital para o mercado? As coisas têm que ter coerência, a estratégia vai um pouco além disso, e tem que ser bem estabelecida. Não acho que algum mimo é suficiente. E, inclusive, não encaro que código de cultura ou a forma de relacionamento são mimos. Na verdade, é muito a forma como eu realmente acredito, como eu me posiciono, como eu me relaciono com as demais pessoas ali. E aí eu estou deixando isso muito mais claro, porque eu gostaria que as pessoas se relacionassem assim comigo também, e que eu acho que dessa forma a gente vai atingir um determinado objetivo. Sim, é isso mesmo. E é assim, acho que um estralo também que surgiu, um insight aqui, é que como a gente precisa olhar para dentro da empresa e perguntar assim, por que o meu colaborador não pode ter um acesso mais fácil à liderança, né? Por que o meu cliente ele não pode se comunicar de uma forma mais livre com as pessoas da empresa? Acho que é um questionamento, assim, se não for a realidade de algumas empresas, para se fazer, né? Aqui o André Mello, participante aqui da programação, ele falou assim que ele gostou bastante, que é uma visão de relacionamento profissional que ele acha muito ideal, assim, é uma das coisas que ele mais gosta na empresa que está no momento. E a Gabriela também falou que foi muito bom, que ela aprendeu demais na programação. O pessoal Lohan, Bárbara comentaram também, gostaram. Então, acho que missão cumprida, né? Com certeza, tudo que você expôs gerou algo, assim, para a gente, né? E para as empresas também, porque um dia todos nós esperamos estar dentro de alguma empresa e poder fazer diferença, se ainda não estiver sendo feito, né? Pelas lideranças, mas que a gente tem um espaço, assim, para ter esse diálogo de despertar, né? Fazer algumas mudanças que são só para o bem mesmo do crescimento da empresa. E é isso, Fernando Alves, tem algum comentário para fazer? Não, eu queria só agradecer a todos que assistiram. Quem quiser se relacionar mais ali comigo, no LinkedIn, Liberato Fernando, é a forma mais fácil de falar comigo. E fico aberto aí a novas oportunidades, novos convites. É sempre realmente prazeroso para mim dividir um pouco do que eu aprendi ao longo desse tempo, dividir com vocês, enfim, com o público em geral, devolver um pouco para a sociedade o tanto que já me deram aqui e que eu aprendi ao longo aí da minha carreira. Legal, obrigada, a gente agradece também. E agora, gente, não saiam da programação, a gente vai ter um sorteio. A Aurum, como nossos parceiros aí dessa quinta edição, eles toparam em oferecer uma mentoria para um dos participantes aqui dessa programação. Então, a nossa equipe que está no backstage vai realizar um sorteio. E vocês que estão aqui participando vão estar participando desse sorteio. Então, são alguns pontos específicos que eles separaram para que fossem mentorados. E aí vocês podem ver no nosso Instagram, a gente postou lá certinho as pessoas responsáveis e os temas. Mas aí, então, agora a gente vai descobrir quem vai ser o sortudo dessa mentoria. E acho que o Lohan e o Kevin vão estar aí falando para a gente aqui no chat, e eu já vou divulgar para vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem acompanhar as próximas programações, amanhã é o nosso último dia, temos 3 programações, vai ser muito legal, então eu convido todo mundo que está aqui assistindo, né? E também convido vocês a acompanharem o Instagram da Aurum amanhã, o Instagram, LinkedIn, enfim, as redes, porque eles vão estar comemorando aniversário, 27 anos aí de história, 27 anos de vida.
E acho que vai ser bem legal. Vão ter alguns conteúdos, eu acho aí que vai ser legal, né, Fernando? Com certeza. A gente tem bastante. Estamos ansiosos pela programação de amanhã. Sim. Então, gente, ó, nome da vencedora, a Letícia Schumacher Kralik. Acho que é isso, né, Letícia? Desculpa se eu pronunciei seu nome errado, mas a gente vai entrar em contato com você para explicar mais certinho como vai ser a mentoria. E parabéns, né? Acho que vai aproveitar bastante. Você com certeza vai aprender muito com o time da Auro. E aí, então, Fernando e Letícia, a gente entra em contato com vocês para explicar certinho como vai funcionar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui nossa última programação do dia. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, compartilhou, continuem compartilhando aí, convidando os amigos. Obrigada, Fernando. Obrigada em nome da Aurum também e todo o time da Workweek que agradece a presença de vocês. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.